consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em inserção com diversas barreiras, podem ter obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Na edição de hoje, vamos falar de histórias de pessoas limitadas fisicamente, mas que ganham a vida trabalhando. Uma verdadeira história de superação. Boa noite, bem-vindo à grande reportagem. Não nasci com deficiência. Eu adquiri a deficiência em 2016. Sofri um acidente ferroviário na estação da Muamba. Eu estava a descer, tropecei. Os meus membros inferiores ficaram entre a linha férrea e o comboio. Tenho 44 anos, não nasci assim, é uma deficiência adquirida por conta de um acidente do tipo despiste e capotamento. Dados são escassos que revelam primeiros casos de pessoas portadoras de deficiência física, porém, alguns manuais revelam que desde os tempos antigos, essas pessoas com necessidades especiais sempre estiveram presentes na história da civilização humana. Segundo uma nota sobre a inclusão da cidadania, no início, as pessoas que nasciam ou que apresentavam durante a sua vida uma deficiência física, auditiva, visual ou intelectual eram vistas como fruto de males relacionados a castigos dos antepassados. Essas pessoas carregavam a imagem da imperfeição humana, ou seja, da deformação do corpo e da mente. Havia um estigma próprio da época que, posteriormente, ficou implícito nas mentes humanas de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Segundo o pensador Plutarco, os antigos gregos matavam bebés considerados fracos por estes apresentarem uma estatura corporal não comum. Na grande reportagem de hoje, vamos contar a história de algumas pessoas que revelam as dificuldades que passam no seu dia a dia devido à sua condição física. Tem 53 anos de idade e é mãe de 2 filhos. Quem é essa mulher? Eu sou Sandra Ramiro Machatini, tenho 53 anos de idade. Na lente da nossa câmera, Sandra Machatini fala dos desafios que tem enfrentado no exercício das atividades diárias e porque a benevolência não é um sentimento que ocorre em todos os seres humanos. A Dona Sandra foi desprezada pela família do falecido marido pela sua condição. E eu, durante esses anos, enfrentei muitos problemas e que até agora ainda estou a enfrentar. Quais são esses problemas? Os problemas que estou a enfrentar, aliás, que eu enfrentei desde a minha infância, primeiro foi falta de apoio da escolaridade e segundo, quando experimentei, sentir que sou mulher, não tive aquele amor, carinho, de poder desfrutar essa felicidade que as outras têm. E que fui menosprezada durante, no seio familiar, na parte do marido, E criei sozinho
as crianças. Estando numa cadeira de rodas, Sandra fala das dificuldades que enfrenta para levar os filhos à escola, motivo que levou a entrar na Associação de Pessoas com Deficiência para aprender algum ofício que garantisse sustentabilidade e dos seus filhos. Passando isso para o trabalho, não consegui ter um emprego porque a minha escolaridade era muito baixa. Até que, pronto, entrei na associação, estou aqui na associação já desde 91, mas também não é assim tão fácil, né, a vida, porque na associação, como nós sabemos que a associação não se recebe. Então, é um desafio muito grande que eu tenho passado para levar as crianças para a escola, foi muito trabalho. Então, eu tive que, na associação, tivemos uma formação de corte e costura, onde eu consegui mais ou menos ter um bocado, né, de como é que eu posso dizer, de possibilidade de eu conseguir, com aquilo que eu faço do bordado, para poder sustentar a escolaridade dos meus filhos. Mesmo agora, eles só terminaram na 10ª, mas depois da 10ª, ele andou a fazer pescados para conseguir fazer a 12ª. A mais nova também, eu tive que ir lá muito para ela poder fazer a 12ª. Vamos agora a entrar na universidade. Não tenho condições que os meus filhos possam entrar na universidade. Isso é um problema muito sério que eu estou a dizer, que até agora ainda não descansei. Ainda estou a sofrer muito por causa disso. Sofro eu e sofro meus filhos. Isso já é, para mim, é muito triste. A exclusão social não é o único problema que tira o sono da Sandra. Há também dificuldades para encontrar um parceiro. A senhora tem quantos filhos? Tenho 2, um casal. Sim. E a senhora tem esposo? Não. Por essa ocasião que eu digo que nós, como pessoas com deficiência, não é fácil ter um esposo. Nós só temos alguém que vem projetar filho e depois vai embora, né? Não porque temos esposo que possa cuidar dos nossos filhos, porque também nós somos mulheres que temos as necessidades biológicas, mas também eles não, quer dizer, aquele amor não tem. Então, por isso que o meu filho está ali. Cresceu sem conhecer o pai, só mais tarde, ele com 19 anos é quando ele veio aparecer. Eu também não quis, quer dizer, entrar em muitos detalhes, guerras, entrar nos tribunais para poder, porque pronto, quando fizemos aqueles filhos aqui, ninguém entrou no tribunal. Então, para mim, eu senti a necessidade de que ele vai ver o seu pai e quando quiser ela ir, quando não quiser ele vai ficar, isso já dependerá dele. O atual custo de vida e sem apoio da família do falecido marido, a fonte não tem como sustentar os 2 filhos. E eu, como disse, de que o meu sustento, eu fazia o trabalho de bordado. Alguém pede para eu fazer toalhas de mesa. Eu faço bordado, mas de um momento para cá eu parei, porque pronto, os tecidos que eu tenho usado estão muito caros, linhas também. Então também os clientes já não aparecem assim tanto, porque as coisas estão muito caras. Então de lá para cá é só pá, Deus é que sabe. E estou a viver a Marraquém porque eu tive essa criança no bairro do aeroporto Jardim. Então eu nunca neguei com a criança, mas pronto, pelo aquilo que ela fez para mim, eu nunca guardei rancor nem mágoa. Eu não vou ir rastejar para ela dizer que está aqui a criança, porque logo que o pai morreu, eles não conseguiram nem para registrar a criança, eu tive que registrar a criança sozinha e fazer, dar assistência à criança da escola, da saúde, sozinha, mas sabendo que tem uma neta que precisa de apoio. Então, foi essa situação que me fez com que eu ficasse, não vou atrás de ninguém. Mas ela anda aí a falar de que eu roubei a neta dela, um dia ela está a aparecer. Eu não ando nisso. Algumas pessoas limitadas fisicamente preferem andar de mão em mão ao longo das avenidas na cidade de Maputo pedindo esmola, sem esperança de ter autossustento. Mas hoje
vamos conhecer a história de um jovem cursante de Economia na Universidade Eduardo Mondlane. Estou a fazer o curso de Economia do 3º ano na Faculdade Eduardo Mondlane. Sou natural do distrito de Macossa, província de Manica. Venho aqui fazer o curso, mas algumas dificuldades que estão a me acontecer na parte do financiamento, sabendo que a situação onde eu estou não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Faço isso porque há umas barreiras que estão a acontecer e que nem todas as pessoas conseguem financiar o que eu pretendo. Mas sim, outras coisas estão minimizando por causa dos esforços do meu encarregado. Não é só com outras pessoas de boas fé que estão a ajudar diretamente ou indiretamente para continuar o meu curso. Embora há barreiras, porque sabe, nessa situação em que a situação onde nós estamos, por causa da pandemia que está a enfrentar todo o mundo, há muita coisa que está a acontecer que o curso não andasse por causa das plataformas que foram introduzidas. É impossível fazer tudo de uma única vez, sabe? A dificuldade que eu enfrento é que, sabendo que estou a ver longe, aqui não, simplesmente não tenho família, é que estou a viver sozinho. Ninguém está a me apoiar em termos de coisa de viver perto da faculdade, não sei quando. Nos primeiros anos que eu entrei, tentei pedir bolsa, mas infelizmente não fui aceito. Não sei por causa de quê, mas eu não desisti, permaneci firme, procurei alguns colegas para viver com eles, mas até hoje sempre a dificuldade ainda continua. E quais são eu quero perceber as dificuldades que ele enfrenta, né? Quando faz as suas atividades, quando vai tomar banho, quando quer lavar roupa, como é que faz? Isso é um fenômeno natural. Eu já habituei a lavar roupa, tudo faço sozinho. Às vezes cozinhar faço sozinho. Quase é uma rotina cotidiana. Nunca vou. As pessoas andam a desprezar que você não faz isso, não faz aquilo, mas eu faço aquilo que os outros fazem. Tá vendo? É um fenômeno natural. Da maneira que Deus me nasceu, é a mesma maneira que Ele está a me inspirar. Existem pessoas que nasceram com deficiência, como também aquelas que contraíram por circunstância da vida, seja doença ou acidente. Você acompanha isso e muito mais depois do intervalo. Até já! Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já sentiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV.
As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Mas business continua a acontecer, business sexual. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Voltamos na reportagem de hoje com histórias emocionantes de pessoas que não nasceram com deficiência, mas ao longo das suas vidas sofreram acidentes que deixaram o seu corpo com limitações. No segundo bloco do Grande Reportagem, conhece a história de 3 cidadãos que não nasceram com deficiência, mas quis o destino que durante a trajetória da vida adquirissem algumas limitações físicas. Conhece a história de Cantol, que teve a poliomielite com 1 ano e 6 meses. Hoje, com uma idade avançada, ainda permanecem as marcas da doença. A poliomielite é uma doença que incide nas crianças causada pelo poliovírus, um vírus da família Picornaviridae, gênero heterovírus. A doença pode apresentar-se assintomática ou com sintomas graves, como a paralisia, que pode desencadear, inclusive, a morte. Chamo-me Cantol Alexandre Ponja, uma pessoa com deficiência física, com 48 anos de idade. Nasci em Maracuene e tive pólio quando eram exatamente... tinha 1 ano e alguma coisa, alguns meses, né? E deixei de andar, fiquei muitos anos sem poder andar. E gatinhava, primeiro nem gatinhava, andava de barriga, mas depois comecei a gatinhar, depois de muito tempo, né? E pela preocupação da minha mãe, Olinda Mate, que é a minha deusa, ela começou a consultar aí o que podia fazer comigo. E mais tarde ela começou a me levar para o Hospital Central de Maputo, antes era Miguel Bombarde, né? Para ver se tinha serviços de fisioterapia, e era um sacrifício muito grande que a minha mãe fazia, porque levava-me de comboio todas as manhãs, todas as madrugadas, e voltávamos à tarde. Só ia fazer fisioterapia, voltar, as tecnologias do Hospital Central ainda estavam boas, porque os meus pés estavam muito atrofiados e queriam mais amolecer para passar a usar os aparelhos que estou a usar e as canadianas. E razão pela qual até a minha escola comecei muito tarde, mas como se diz, nunca é tarde, eu comecei a estudar e comecei também com a fisioterapia, a andar de aparelho, a andar de canadiana e começar a criar amigos, a criar amizade e estou aqui. Diferentemente da dona Sandra, que teve dificuldades em relacionar-se amorosamente devido a deficiências, Cantol Ponja tem esposa e filhos. Sim, eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos e minha esposa chama-se Guilhermina Clara. Tenho a minha primeira filha de 13 anos, que se chama Celita. Tenho o segundo de 8 anos, que se chama Clayton, e o terceiro de 5 anos, que se chama Calton. Conheceu a sua esposa
deficiente? Sim, eu conheci a minha esposa em 2008 e em 2009 fiquei com ela, temos filhos e estamos juntos, estamos a viver juntos. Alguns pais colocam obstáculos quando seu filho ou a filha envolve-se com uma pessoa limitada fisicamente. Caso idêntico registrou-se com os familiares da esposa de Cantol, que não ficaram felizes com a união da filha com um homem com limitações após perder os membros superiores devido à poliomielite. Bom, no princípio houve aquelas pessoas que tinham receio de por que você não tinha outros homens para ir casar com uma pessoa com deficiência, mas aquilo que era o coração dela, a paixão dela, refletiu-se em mim. E eu acho que depois quebramos essas barreiras, porque eu mostrei que, apesar de ser uma pessoa com deficiência, sou igual às outras pessoas, porque o importante é amar e cuidar como deve ser, né? E eles foram vendo isso, que além de ser uma pessoa com deficiência, está a cuidar da nossa filha, está a dar filhos, que até muitos tiveram curiosidade quando tivemos os primeiros filhos, queriam saber se tem alguma deficiência ou não, né? Foram mesmo na minha família, houve aquela curiosidade. Isso para mostrar de que ao nível das famílias existe preconceito em relação às pessoas com deficiência, mas não é a deficiência quer dizer, não é a deficiência não é a barreira em si. As pessoas é que criam barreira para as pessoas com deficiência. Então, no meio disso, eu tenho quebrado barreiras para toda a gente, para toda a família, mostrar de que nós somos pessoas com deficiência. Exemplo de mim, posso casar, posso ter filho, posso trabalhar, posso viver como qualquer um. E estou a fazer trabalho como qualquer um. A nossa reportagem traz ainda nesta edição a emocionante história de Samaria, que perdera membros inferiores em um acidente ferroviário. O que era para ser lazer acabou se tornando numa tragédia com marcas profundas para toda a vida. Não nasci com deficiência. Eu adquiri a deficiência em 2016. Sofri um acidente ferroviário na estação da Muamba. Eu estava a descer, tropecei. Os meus membros inferiores ficaram entre a linha férrea e o comboio. Então, um dos membros eu perdi no local do acidente, o outro amputaram no hospital. Foi uma fase muito difícil, mas eu nunca deixei de agradecer a Deus, porque foi um acidente mesmo, um daqueles bem graves, onde a pessoa perde a vida. Mas eu ainda estou aqui, estou viva, só perdi apenas os membros inferiores, então sou muito grata a Deus por isso. Yolanda Manhissa, também confrontada pela FTV, foi igualmente vítima de um acidente de viação durante uma viagem. Tenho 44 anos, não nasci assim, é uma deficiência adquirida por conta de um acidente do tipo despiste e capotamento. Tivemos esse acidente no dia 7 de março de 2020. A caminho de Inhambane. Estávamos em peregrinação para Guambene. Eram por aí 15, 16 pessoas. E infelizmente 5 delas perderam a vida. Fiquei por aí 5 dias em Inhambane e acabei conseguindo uma transferência para Maputo, só que em péssimas condições, o que agravou um pouco mais a minha situação, porque depois da ressonância de todos os exames, constatou-se que eu tenho lesão medular. Foi acometida a C6 e a T4. Então, não fazia nada. Na verdade, não fazia nada e vivia de fraldas. Graças ao auxílio do meu marido, minhas irmãs, minhas cunhadas, toda a minha família. Me ajudou muito nesse momento. Hoje posso dizer que estou aqui. Para tentar resumir um pouco, assim. Porque são coisas que não gosto muito de lembrar. Prefiro deixar no passado. Se bem que não existe passado, há momentos que vêm, ficam comigo, mas prefiro pensar que... O acidente não só deixou limitada fisicamente, mas também roubou de si o direito de ser chamada mãe quando perdeu o seu único filho. Lágrimas podem ser sinônimo de alegria, as da Yolanda têm um nome: dor e tristeza. Em Moçambique,
As pessoas com deficiência física não só enfrentam problemas de exclusão social, o transporte também tem sido um desafio para esse grupo. Quando chegam nas paragens, parecem ser invisíveis, pois são tidos como pedras por cobradores de transportes semicoletivos de passageiros. Quando são é como acontece nos transportes. Quando você vai a uma bomba, a um minibase e vê que as pessoas estão a correr para lutar, é melhor se afastar, até aparecer aquele que está ao meio vazio que dá para você subir. Bom, as maiores dificuldades que eu enfrentei é quando eu sofri o acidente, aquele momento de adaptação, porque eu passei de uma fase para outra. Antes do acidente eu era uma pessoa sem deficiência, mas depois adquiri uma deficiência, eu passei a depender mais das pessoas. É uma das dificuldades que eu tive. Depois do acidente, o que tem acontecido? Eu tenho barreiras para subir chapas. Não é fácil apanhar chapa na cidade de Maputo. Os chapas já vêm cheios nas paragens. Isso dificulta muito a vida da pessoa com deficiência. Primeiro porque para subirmos os chapas dependemos da caridade ou do cobrador ou do motorista. Às vezes o motorista quer parar para nos levar, mas o cobrador diz: não, boss, vamos demorar. Ou às vezes nos levam, mas querem que nós paguemos o dobro da taxa de transporte. Então isso complica muito a nossa vida. Nós podemos até sairmos cedo das nossas casas para chegarmos cedo ao destino, mas por causa do problema do transporte nós acabamos atrasando mesmo na paragem. Eu vou normalmente de cadeira, ajuda, esperar a ajuda de alguém. Esquece. Mesmo aqui na cidade, eu saio de casa todos os dias, apanho transporte. Eu, se não tenho o meu filho, ou se não arranjo alguém que eu vou lhe pagar para me levar até a paragem, não é possível ter ajuda. Tu está a dizer que mesmo a senhora, desculpe, não estou a ofender, mesmo a senhora, me encontrar na rua, eu andar assim, a senhora pode me passar, até pode dizer bom dia e ir embora. É o que está a acontecer. Então, eu tenho que ter alguém que é da minha confiança, que possa me levar até o sítio onde eu vou. Então, chego na paragem, has de apanhar um motorista ou o cobrador. Há um que diz que no meu carro não entra. Sim, no meu carro não entra isto. Isto o que é? Cadeira. Ora, porque o meu carro não tem espaço. Deixa ver. No meu carro não tem espaço. Então, são coisas que a gente passa dia após dia. No machibombo, você vê naquela parte onde vem, porque tem sítios que vem a pessoa com deficiência e tem direito à cadeira. Mas as pessoas sentam. Você chega, o machibombo está cheio, mas já ocuparam aqueles lugares. Você pede lugar, diz que eu paguei. Eu passava todas as vezes sentado no motor do machibombo. Mas já imagine lá, senhora, quando aquele machibombo explodir ali. Eu não seria a primeira a já queimar? Eles iam fugir e não me salvaram. E eu corro o risco de queimar. Por quê? Porque eu estava sentada ali no motor. Porque aquelas pessoas que estão ali pagaram. Mas porque eu quero ir aonde eu vou, ao trabalho, eu tenho que ir. Não posso deixar de ficar. Então, são essas situações que a gente passa aqui no nosso país. É doloroso, é triste para o nosso Moçambique. E mais quando chega, o que mais me dói a mim, senhora, o que mais me dói é porque quando chega no momento dos votos, vão procurar pessoas com deficiência para aumentarmos o número dos votos, para a gente votar. Mas depois prometem emprego e não nos dão. Onde que nós vamos? Se não temos escolaridade, mas pelo menos temos já a sabedoria dentro de nós. Por que não nos dão pelo menos para ver se realmente essa pessoa é inútil ou não? Tinha que colocar ali a pessoa. Eu já meti currículo, mas até hoje não me chamam, porque não tenho experiência. Aonde é que eu vou adquirir experiência? Se não sou admitida, aonde é que eu vou adquirir? E não é ali onde vão me colocar para eu trabalhar, para eu poder adquirir experiência. Agora você exige experiência de quê?
São dessas coisas que a nós nos... Vamos observar uma curta pausa. Até já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipanisi kama kungu ya Davilosi, shikwebukulu kumbaja. Timbongolo ni tumo timjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Voltamos com o terceiro bloco da edição de hoje, onde as pessoas com deficiência física têm enfrentado dificuldades no momento de tomar um transporte. Nesta quarta-feira, a União Europeia promoveu a educação inclusiva na sociedade. A União Europeia financiou 570 mil euros para o projeto de diversidade inclusiva e acessibilidade para pessoas com deficiência. E sólida parceria, recentemente renovada através da aprovação da estratégia Duas Uniões, uma visão conjunta, com o objetivo de reforçar a solidariedade, a segurança, a paz e o desenvolvimento sustentável para os cidadãos da União Africana e da União Europeia, hoje e no futuro. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, voltando ao motivo que nos juntou aqui hoje, é um enorme prazer participar desta cerimônia de lançamento do projeto DIA, Deficiência, Inclusão e Acessibilidade, financiado pela União Europeia e que será implementado pelo FAMOD em parceria com a Comissão Nacional de Direitos Humanos. O projeto DIA é a tradução do compromisso da União Europeia na promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Este compromisso teve como marco a ratificação pela União Europeia da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2011. Assim sendo, a União Europeia tornou-se a primeira organização multilateral a ratificar a Convenção.
Até a data, esta é a única Convenção de Direitos Humanos ratificada pela União Europeia e foi também ratificada por todos os seus Estados-membros. A União Europeia aprovou recentemente também a sua estratégia para os direitos das pessoas com deficiência 2021-2030, para o nível interno, assim como também para as suas relações externas, destacando o seu papel central na defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência e o apoio à sua inclusão social e participação em todos os domínios da vida. A estratégia salienta a utilização de todos os instrumentos disponíveis, incluindo recurso tanto a ações específicas focadas nos direitos das pessoas com deficiência, como também a integração transversal e a sua inclusão nos diálogos políticos e sobre políticas, assegurando assim a elaboração de políticas inclusivas. Este projeto visa reforçar os direitos e também a valorização das pessoas com deficiência. Pelo que aproveitamos a presença do Sr. Inspetor-Geral do Ministério de Gênero, Criança e Saúde Social para apelar que o Governo, tal como habitual em processos de desenho de leis, abra as suas portas e acolha as vozes e percepções das pessoas com deficiência, indo assim de encontro aos princípios da própria Convenção, nada sobre nós sem nós. Igualmente, gostaríamos de sinalizar que a vossa presença aqui hoje demonstra o compromisso do Governo em mover as organizações de pessoas com deficiência. Excelências, alegra-nos o facto do Projeto Dia ter também uma forte componente de inclusão das mulheres e raparigas com deficiência, não apenas como beneficiárias, mas como atores-chave, tendo o FAMOT se comprometido a apoiar a criação de 4 grupos de mulheres com deficiência de âmbito nacional e local, além de apoiar a legalização de uma organização de pessoas surdo-cegas. Estes são movimentos que até agora não existiam e orgulha-nos bastante contribuir à sua criação. Para finalizar, gostaríamos de realçar ainda outra componente bastante importante deste projeto, que é o estabelecimento de um serviço sobre os direitos das pessoas com deficiência dentro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, oferecendo assim as condições necessárias para promover os direitos das pessoas com deficiência, monitorar e denunciar quando não são respeitados. Caras e caros participantes, como podem ver, as nossas expectativas são bastante altas em relação a este projeto e esperamos que alcance os seus objetivos. Por isso, desejamos aos atores envolvidos, a FAMOD, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, muita colaboração, muita motivação para a implementação do mesmo. E estamos de portas abertas para oferecer toda a assistência necessária para o seu sucesso. Bom trabalho e muito obrigado. O governo atesta que as pessoas participem de todas as atividades sem embaraços. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social agradece pelo convite e para participar neste evento do lançamento do projeto Diversidade, Inclusão e Acessibilidade, que reforçará a materialização dos direitos humanos e, em particular, os direitos das pessoas com deficiência em Moçambique. O projeto DIAS, neste caso, Diversidade, Inclusão e Acessibilidade, é um instrumento de grande importância para todos nós e, em particular, para as organizações de pessoas com deficiência, na medida em que a sua implementação visa reforçar o atual quadro jurídico, político e os mecanismos dos direitos humanos para incrementar a inclusão social das pessoas com deficiência. O projeto que hoje testemunhamos o seu lançamento constitui um contributo para a transformação da consciência de cada um de nós no concernente à valorização da pessoa com deficiência
e irá complementar as ações que o governo tem vindo a desenvolver em prol deste grupo social. As ações do governo na área da deficiência estão viradas não somente para a promoção dos direitos humanos e assistência social, como também para o empoderamento econômico, garantindo assim a inclusão de todos os moçambicanos no desenvolvimento do país. Destas ações do governo, podemos destacar a aprovação de instrumentos de promoção dos direitos e de assistência social às pessoas com deficiência, incluindo a adoção de mecanismos que contribuem para a prestação de serviços inclusivos, a saber, a aprovação e implementação de planos nacionais para a área de deficiência, que, a título de exemplo, destacamos o Plano Nacional da Área da Deficiência 2012-2019, avaliado recentemente, e a proposta do novo plano para o período de 2022-2029, que se encontra na fase da sua finalização em termos de elaboração. A ratificação do protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo à pessoa com deficiência, que enfatiza o respeito pelos direitos humanos. Ainda nesta senda, importa destacar o processo em curso de finalização da proposta de lei de promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência a ser submetida pelo Governo à Assembleia da República para aprovação, e a proposta do Plano Nacional da Área de Deficiência também que vai ser aprovado e incorpora ações de operacionalização dos mecanismos de Oslo, protocolo da Carta Africana e Tratado de Marrakech. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos está preocupada com a pobreza que afeta esse grupo. Para o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitonio, o governo deve zelar para o bem-estar das pessoas com deficiência, sobretudo a melhoria das condições de vida no país. Nesta cerimônia de lançamento do projeto Diversidade, Inclusão e Acessibilidade, abreviadamente designado por Projeto DIA, pois esta categoria de pessoas continua ainda muito vulnerável por apresentar níveis de pobreza e exclusão social acentuados se comparados com a população sem deficiência. Há que reconhecer que nos últimos anos o Estado moçambicano trabalhou bastante na melhoria do quadro legal e institucional de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. São evidências desse esforço a aprovação da Política Nacional de Promoção e Proteção das Pessoas com Deficiência, a adoção da Constituição de 2004, com disposições especiais na área da deficiência, a aprovação do Decreto sobre a Acessibilidade das Pessoas com Deficiência em 2008, a ratificação da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência em 2010, a criação de instituições políticas, administrativas e quase judiciais de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, entre outras. Apesar do considerável progresso do Estado moçambicano na criação de um ambiente legal e institucional favoráveis, a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência ainda prevalecem desafios que urgem ultrapassar. Entre os desafios existentes há que destacar a ausência de uma lei nacional específica que domestica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Falta de indicação de um mecanismo institucional nacional independente para a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Falta da legislação setorial que tome em consideração a especificidade de cada tipo ou categoria de deficiência e também a fraca implementação e monitoria dos instrumentos já existentes. É da responsabilidade do Estado, no seu todo, de cada uma das nossas instituições e de cada um dos moçambicanos contribuir com o seu saber e esforço na melhoria do ambiente legal e institucional e na melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, o evento que hoje testemunhamos do lançamento do projeto DIA apresenta
se como um momento importante para o fortalecimento dos mecanismos de proteção dos direitos das pessoas com deficiência, na medida em que irá contribuir na melhoria do quadro legal institucional dos direitos das pessoas com deficiência. No nosso país, foi lançada uma estratégia de educação inclusiva e desenvolvimento da criança com deficiência 2020 a 2029. Foi assim que trouxemos a reflexão de mais uma causa social. Boa noite, até próximo domingo.